na parte de segunda-feira, o evangelismo de Noé. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo porque, de propósito, esquecem o que aconteceu no dilúvio. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Muitos estão negligenciando saber e estão fazendo de conta que não sabem que existiu um dilúvio universal. Meu querido irmão, o mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador. Não somente a Bíblia fala do dilúvio, mas outras culturas, dos antigos gregos aos maias, todos falam de um dilúvio universal. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo e no Novo Testamento. Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Queridos, será que não estamos vivendo nos dias de Noé? Nos dias de Sodoma e Gomorra? Quais condições morais levaram ao dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história? Primeiro vamos ler Gênesis capítulo 6 e depois vamos ler Mateus 24. Primeiramente, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versos 1 até o verso 8. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dos descendentes de Caim existiam mulheres bonitas e os filhos de Deus, descendentes de Sete, começaram a se casar com os descendentes de Caim. E o verso 3... Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos, Noé pregando que o dilúvio viria. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Do jugo desigual, casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram homens valentes que se tornaram varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meu querido irmão, aqui está o relato desta multidão antediluviana. Agora, leia também Mateus capítulo 24. Mateus 24 e os versos 37 a 39. Vamos ler o verso 36 a 39. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Não sabemos o dia e a hora, nem o ano da volta de Jesus, mas Deus vai revelar isso no toque da sétima trombeta. Isso está claro ali em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Mas nós não sabemos ainda o dia e a hora. Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu querido irmão, aqui está o paralelo entre Gênesis capítulo 6, verso 1 a 8 e Mateus 24, 36 a 39. Existem outras lições importantes para o povo de Deus remanescente dos últimos dias.
Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Você, meu irmão, como pai, como mãe, você que tem uma família, você precisa construir uma arca para a sua família subsistir agora no tempo do fim. Aqueles que vão viver no campo, eles estão construindo uma arca para a sua família agora para o tempo do fim, o tempo da perseguição, da angústia como nunca houve. Queridos, o conselho é: deixe as grandes cidades, construa uma arca para a sua família. Se você não puder e não tiver condições, você não estará pecando em permanecer na cidade, mas será muito mais difícil, será uma perseguição muito maior. Por isso, assim como Noé construiu uma arca para a salvação da sua família, assim nós deveremos agir também. Quando você escolhe viver no campo, você está declarando diante do mundo. Todos os que assistem e acompanham os seus movimentos estão vendo que você está se preparando para algo grande que vai acontecer, que são os eventos escatológicos, que antecedem a segunda vinda de Jesus. Imagine pregar por mais de um século sem nada para mostrar além da sua família na arca. Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerar o caso de Noé um fracasso, pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas que estão sendo pregadas hoje. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão conhecendo o Senhor. Não chegamos ao ponto de não haver resultados, embora saibamos que chegará um momento em que se encerrará o tempo da graça. A porta da graça vai se fechar quando Jesus lançar o incensário sobre a terra no 7º selo de Apocalipse 8, verso 1 até o verso 5. A porta será fechada. Assim como Mateus capítulo 25 e o verso 10 menciona, abra sua Bíblia e leia comigo, Mateus 25 e o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui está um símbolo do fechamento da porta da graça. Não deixe para buscar o batismo do Espírito Santo somente depois que sair o decreto dominical. Não deixe para buscar o batismo do Espírito Santo somente quando estiver passando pela angústia qual nunca houve. Agora é o tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Que Deus encha-nos com o Espírito Santo. Nós somos vasos de barro. Que Deus nos encha com o Espírito Santo, meu querido irmão. Agora é o tempo do batismo do Espírito Santo, porque, movidos pelo Espírito Santo, nós teremos a ousadia e a coragem de pregar as 3 mensagens angélicas que são pesadas. São mensagens difíceis de pregar e difíceis de se ouvir, porque são mensagens impopulares que atacam Babilônia, que atacam o papado e atacam a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, e adverte o mundo contra o sinal da besta, contra a santificação do domingo que está sendo imposta diante do mundo como um mandamento papal. Mas o povo de Deus obedece os mandamentos de Deus. Meu querido irmão, esta última sentença de Mateus 25:10, e a porta se fechou, essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Em breve, não sabemos exatamente o dia e a hora, mas a porta da graça vai se fechar. Mas não no anonimato, não em segredo, porque Deus vai anunciar pelos sinais majestosos do 6º selo, abalando as potestades do céu e abalando a terra, e a lei dominical, e a conversão da grande multidão. E então você sabe que a porta da graça vai se fechar, porque os sinais estão se cumprindo na sua sequência. E então o povo de Deus sabe que Jesus Cristo em breve lançará um incensário sobre a terra e dirá: está feito. Mas o povo de Deus estará salvo, selado, tendo sido batizado pelo Espírito Santo. Vão atravessar aquela angústia de Jacó que virá após o fechamento da porta da graça? Sim, vamos atravessar esse período da angústia de Jacó, mas cheios do Espírito Santo. Fomos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo,
Por isso vamos subsistir e viver na presença de um Deus santo sem intercessor na terra. Por quê? Porque o caráter de Cristo foi incorporado em você. O caráter de Cristo foi implantado em você. E você foi batizado pelo Espírito Santo, tornando-se templo do Espírito Santo. Jamais o Espírito Santo deixará de viver no povo de Deus. Seremos templos do Espírito Santo hoje e amanhã e eternamente. Você e eu seremos templos do Espírito Santo. E por isso dizemos aleluia, louvado seja Deus.